Vinícius Júnior teve que superar muitas críticas até conseguir se tornar um dos protagonistas do Real Madrid. Alguns o comparavam a Negueba, outros diziam que ele dificilmente chegaria ao time principal do Real Madrid. A evolução de Vini Júnior chamou a atenção pela forma como ele calou todos os críticos. Ele trabalhou em silêncio, abrindo mão do lazer, viagens, sendo o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. De um dos garotos mais criticados do futebol ao jogador mais valioso do mundo. Permaneça até o final do vídeo e veja a emocionante volta por cima de Vinícius Júnior. Mas eu acho que não vale 150 milhões. Não vale não. O Vinícius Júnior é o atleta mais valioso do mundo, com um valor de 166 milhões. Vinícius Júnior! Time malvadeza, que golaço! No começo, o atleta era reserva da equipe rubro-negra. Entretanto, já em 2018, ganhou status de titular e foi decisivo para o bom desempenho do time vice-campeão brasileiro. Em maio de 2017, o Real e o Flamengo confirmavam o acordo para a transferência de Vini Júnior do Brasil para a Espanha. A estratégia merengue foi vista como medo de perder mais uma joia, visto que Neymar havia feito muito sucesso com o Barcelona. A decisão de pagar cerca de 45 milhões de euros em um jovem de 16 anos poderia dar muito errado, assim como muito certo. Um ano depois, o Real adotou a mesma tática e comprou o Rodrigo dos Santos por valores e acordos parecidos. Nessa mesma época, Vinícius Júnior, com apenas 17 anos de idade, já era alvo de diversas críticas. Em um programa, Redação Sport TV de 2017, jornalistas chegaram a zombar de Vinícius, dizendo que ele não valia os 150 milhões pagos pelo Real Madrid. Apesar da pouca idade, a mentalidade campeã do garoto falou mais alto. Vini Júnior acabou ficando à disposição do clube espanhol em julho de 2018, quando completou 18 anos. Em um primeiro momento, o brasileiro foi inscrito como atleta do Real Castilha, uma espécie de time B que serve para adaptar jogadores ao futebol espanhol. Passando o período de adaptação, o atacante teve um início esperado de jovens atletas. Alguns gols, assistências, mas poucos minutos. No geral, somando seus jogos pelo Castilha, foram 7 gols e 13 assistências. Na temporada 2019-2020, as críticas se intensificaram mais e mais. Vini Júnior conseguia construir boas jogadas, mas errava muitas finalizações. E a mídia pouco se importava com aquele menino de apenas 18 anos. Sim, atacaram, criticaram, colocaram o jovem jogador lá embaixo, apesar de ainda ter um longo caminho pela frente. O atacante muitas vezes era comparado de forma pejorativa com o jogador Negueba, que também foi revelado pelo Flamengo, mas que não conseguiu atingir as expectativas criadas por conta de um suposto potencial. Vocês têm uma tese do Vinícius Júnior e não sabem nem chutar bola. O Neguebinha 2017, o Vinícius Júnior lá. Apesar disso, Vini conseguiu marcar um gol contra o Barcelona pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, se tornando o jogador mais jovem a marcar no El Clásico no século XXI, superando a marca de Lionel Messi. O brasileiro finalizou a temporada com 5 gols e 4 assistências, além do título espanhol e da Supertaça da Espanha. Passando o período de turbulência da pandemia, a temporada europeia de 2020 e 2021 acabou começando um pouco mais tarde, e em outubro de 2020, a imprensa espanhola divulgou imagens de Benzema, supostamente alertando o lateral Mendy para que não tocasse a bola para Vinícius Júnior. Ele faz o que quer, irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós, teria dito Benzema. O francês também foi visto repreendendo o brasileiro em outras partidas, pedindo que prestasse mais atenção na hora dos passes. Ainda que a situação tenha causado um desconforto, a imprensa espanhola também ressaltou que os dois tinham uma relação de pai e filho. Ele era frequentemente ignorado e até excluído dos grupos de jogadores. Em determinados momentos, as câmeras flagraram cenas de partir o coração envolvendo Vini Júnior. Exemplo disso foi quando nos pênaltis da Supercopa da Espanha, o brasileiro foi um dos que levantou a mão quando Sérgio Ramos, o ex-capitão, perguntou quem estava disposto a bater. A questão, porém, é que apesar da coragem do garoto, não lhe deram a vez. Sérgio Ramos teria ignorado o pedido do brasileiro. Ele simplesmente deixou Vinícius com o braço levantado e deu a vez para Rodrigo bater o pênalti. Vinícius entra em escena, pero nadie le ve. De qualquer forma, mesmo Vini recebendo muitas críticas dos torcedores e da mídia nacional e internacional, já era notável que o Real Madrid jogava melhor quando ele estava em campo.
algo que o próprio jornal Marca revelou em um estudo da época. Na temporada, o brasileiro demonstrou uma pequena evolução. Foram 6 gols e 7 passes para gols. Naquele momento, em que quase ninguém acreditava em uma reviravolta do menino, só houve um dentro do Real Madrid que nunca deixou de acreditar em Vinícius. Ele, o visionário Florentino Pérez. Vinícius não se vende, Vinícius, não? Não. A Vinícius não se toca. Não se vende, nem se toca. As coisas não iam muito bem para Vini Júnior, mas nesse período, Vinícius Júnior ouviu todas essas críticas com calma e usou-as como combustível para evoluir cada vez mais. A brilhante evolução de Vinícius no Real Madrid não é fruto do acaso, como já revelaram os meios de comunicação espanhóis. O jogador era um dos primeiros a chegar aos treinos para realizar tarefas, com o objetivo de obter mais potência e massa muscular. E mesmo depois dessa maratona, o trabalho extra de Vinícius continuava depois dos treinos. Com a saída da maioria dos companheiros, o atleta continuava em campo praticando chutes a gol, tanto de bola parada quanto com a bola em movimento. Com a velocidade de sempre, o drible e agora o amadurecimento na finalização das jogadas, Vinícius Júnior estava pronto para deixar seu nome na história do clube mais vitorioso do futebol. Sua resposta foi diferente de todos os atletas. Sua resposta foi dentro de campo. Com a chegada de Ancelotti, Vinícius virou um jogador completamente diferente. O treinador italiano deu a total confiança ao jogador e disse que gostaria de contar com ele, dando a total liberdade em jogar o seu futebol sem ficar preso a esquemas táticos, como era com o Zidane. E não importa o caminho que ele teve que percorrer. Como diz aquele ditado, a recompensa tarda, mas não falha. A temporada 2022 foi, sem dúvidas, a melhor da carreira de Vini Júnior e, consequentemente, a melhor do Real Madrid. Ele iniciou o Campeonato Espanhol fazendo 5 gols nas 5 primeiras partidas e venceu o prêmio do Jogador do Mês em mais de uma oportunidade. Além de já ter garantido o título do Nacional e ser o segundo protagonista da equipe, atrás somente de Benzema, o brasileiro chegou à final da Champions League como líder em assistências do Real Madrid e o vice-artilheiro do time, superando de longe suas marcas anteriores. A campanha do Real até a final da Champions passa, literalmente, pelos pés do atacante. Foram 6 assistências ao longo da competição e 3 gols marcados. O Real Madrid é o maior clube da história da Champions League e agora tem um brasileiro com seu nome gravado em um capítulo importante da sua enorme história, Vinícius Júnior. O brasileiro, em sua melhor temporada na carreira, teve participação decisiva logo quando mais importava, na final da Champions League. Foi dele o gol da vitória por 1-0 sobre o Liverpool, em Paris. Aos 21 anos, Vinícius Júnior estreou em uma final de Champions League com um gol, o que é raro na história. Em um jogo que o Liverpool pareceu melhor em parte importante do jogo, o brasileiro surgiu no começo do segundo tempo para marcar o gol que acabou por definir o confronto e o título. Hoje, a cada jogada, Vini causa pânico na torcida e nas defesas rivais. Cada vez que recebe a bola, o público expressa seu medo com assobios para tentar desestabilizar o atacante do Real Madrid. Nada disso parece afetá-lo neste momento de sua carreira. O novo Negueba, ele não chega nem a vestir a camisa do Real Madrid. Foi o que o Vini Júnior ouviu durante seu início na Europa. E pelo contrário, este mesmo garoto, a quem eles estavam se referindo, marcou seu nome para sempre na história do maior clube do mundo, além de se tornar o jogador mais valioso do mundo no início de 2022. Simplesmente Vinícius Júnior. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você foi um dos que desacreditou o Vinícius Júnior ou sempre acreditou no potencial do garoto? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!